Esse termo é usado de forma corriqueira para falar de gente que muda de humor de uma hora para outra. E fulano é bipolar. No transtorno bipolar existem sim essas alterações de humor, mas elas são muito mais intensas e em alguns casos mais duradouras também. Esse é apenas um dos lados dessa doença que, sem tratamento adequado, pode ter consequências. Parte do episódio 3 aí foi falado o seguinte, né? Foi falado aí que Drauzio Varela colocou o transtorno bipolar como se fosse algo de maior gravidade do que a depressão existencial, né? Apesar de que eles não estão abordando a questão da depressão existencial, estão abordando a depressão biológica, né? Eu acredito e tenho por mim, que eu vi ao longo de todos esses anos de processo, que dificilmente uma pessoa que tem uma depressão biológica causada pelo fator neuroquímico aí do cérebro, adentre ou passe para uma depressão existencial. Grande parte das pessoas que estão com depressão biológica, elas tomam um remédio, faz lá a psicoterapia que trata o conflito pontual da vida dela e está resolvido. Resolve. Volta com o namorado, volta a achar um emprego que queria, né? E com isso vai-se embora toda a chama do descontentamento, passa a insatisfação dela, né? Ela se contenta com o que a vida está apresentando naquele momento ali para ela, né? São esses os casos aí de depressão biológica que ocorrem. Dificilmente ocorre da pessoa manter esse descontentamento, essa insatisfação, em que ele começa a se aprofundar nessa insatisfação e isso virar depressão existencial, entendeu? Então, que fique claro que nesse ponto aí eu discordo do que foi falado na série aí, desse transtorno bipolar, que é mais um dos nomes aí que a psicologia, no livro de DSM, do Código lá de Doenças, inventa para fragmentar as doenças aí, os sintomas que se tem da depressão existencial. Quando eu tinha uns 18 anos, eu pensava assim, nossa, minha vida parece uma montanha-russa. De ter fases assim que eu não queria tomar banho, que eu não queria me cuidar, que eu não queria comer, que eu só queria dormir. E aí, em compensação, algumas épocas eu queria estudar, sair, namorar, viajar. Quem sou eu, na verdade, né? Eu gosto de sair, de viajar, de trabalhar, ou eu não gosto? O transtorno bipolar é uma oscilação do humor que não está de acordo com o que está acontecendo na vida. Essas pessoas passam por fases depressivas e por fases eufóricas, com aceleração de pensamento, impulsividade, irritabilidade, de maneira muito desproporcional ao que está acontecendo na vida. Essa parte dessa introdução aí do episódio 3 é falado aí sobre esses sintomas da bipolaridade, né? Que na verdade é aí também abordando aqui na questão dentro da depressão existencial, né? Esses sintomas aí, né? Que no caso está falando aí, a irritabilidade, a compulsividade, a impaciência, a intolerância, a impulsividade, a agressividade, né? E em alguns dos outros casos a euforia, né? Uma grande euforia que eu digo que ela vem, assim, na maioria dos casos, como fuga da pessoa para não ter que sentir a dor e o desconforto de ficar com a insatisfação que se apresenta no momento, né? Todos esses outros sintomas também aí de irritabilidade, compulsividade, impaciência, intolerância, impulsividade, agressividade, elas vêm também como um drama psicossomático daquilo que está se apresentando no dia, né? Então, tudo aquilo que o neurótico tem dificuldade de enfrentar, né, emocionalmente, por não ter essa autonomia emocional, não começou a fazer ainda, está começando agora a trabalhar essa autonomia emocional. Então, dependendo daquilo que ele está passando ou estiver se apresentando no dia, né, seja lá um trânsito caótico que ele tenha que enfrentar, seja lá a sala de aula com alunos todos com alguma cobrança em cima do professor, né, ele não tem equilíbrio emocional para lidar com aquilo. E é onde surgem esses sintomas reativos emocionais aí, que
que foram citados aí nessa parte do vídeo, né? A irritabilidade, a impaciência, a intolerância e por aí vai. Tudo isso que eu estou falando aí, foi falado, é tratado e abordado dentro do grupo de Casos mais neuróticos graves da anônimos bipolaridade, a euforia leva a uma excitação exagerada nas áreas do cérebro relacionadas às recompensas. E aí é comum surgirem comportamentos compulsivos por álcool, comida, sexo, gastos ou drogas. Não tô bem, preciso comprar pra me sentir bem. Então, comprar coisas assim que nunca usei, roupas que nem Essa servem. garota que foi mostrada, da Juliana, aí e o Drauzio Varela falou também aí, esses comportamentos compulsivos, né, o que a gente chama de padrões obsessivos compulsivos, né, eles ocorrem assim porque eles funcionam como um narcotizante, né, um narcótico. A gente mesmo passa a usar essas práticas como um narcótico, né? Com exceção do álcool, da maconha e de outros químicos mesmo, que devem ser tratados aí já em narcóticos anônimos, já não é caso aqui da nossa irmandade aqui, é casos específicos para serem tratados em narcóticos anônimos. Então o que ocorre? Essa busca por sexo desenfreado, compras compulsivas, né, como foi o caso aí mostrado, né, tudo isso mexe no sistema de recompensa do cérebro, né? Então a gente passa a utilizar esse prazer como uma forma de cobrir a insatisfação e o vazio, né? Vira um anestésico bem eficiente essas práticas aí desses padrões obsessivos compulsivos. E é onde, aqui no grupo, também dentro dos grupos de neuróticos anônimos, as pessoas falam que se passa por um período de abstinência e de muita autoobservação para se descobrir qual que é o gatilho que faz você começar a procurar por isso, né, que desencadeia você ter que buscar por esse tipo de anestésico, esse tipo de coisa que narcotiza a dor que é causada no momento e a qual a gente sente medo de querer olhar para aquilo ou querer observar essas coisas, né? Existe uma associação clara entre transtorno bipolar e suicídio. As estatísticas são muito preocupantes. Se não receberem tratamento, até 50% das pessoas com transtorno bipolar um dia tentarão cometer suicídio. Entre essas que tentam, cerca de 15% acabam conseguindo. Pablo e Ana Celi chegaram a cometer atos extremos. Felizmente foram salvos a tempo. Ainda bem que eu tenho força para estar aqui. Eu percebi que não precisava morrer para as coisas voltarem a ser do jeito que era antes. Nessa parte final aí do vídeo, do episódio 3, que foi mostrada essa menina do cabelo azul aí, a Ana Célia, né? Foi falado aí que ela tentou suicídio, né? E várias outras pessoas que também com transtorno bipolar, de novo eu estou tendo que utilizar esse termo aí da psicoterapia para me referir, mas dentro das pessoas que têm crise existencial também, que tem a depressão existencial, grande parte delas, quando sofrem a parte mais grave da crise, do fundo de poço mesmo, elas não têm ajuda, né, o apoio de alguém para falar, para sentirem uma valorização na vida, né, para quererem permanecer vivas, né? Então elas acabam com a ideação do suicídio, né? Eu digo para vocês, de experiência própria aí, que eu já vi, de relatos de vários casos de pessoas também, dentro dos grupos de neuróticos anônimos isso é abordado e é tratado lá no livro vermelho, que fala que o suicídio ele é a birra mor do ego para você tentar pôr fim ao sofrimento e à dor, exercendo a pior das suas vontades descabidas e degeneradas pelo egoísmo. Então você percebe que essa vontade degenerada do egoísmo está te motivando você a querer dar fim na sua vida, porque você já não está mais aguentando tanto sofrimento e tanta falta de sentido existencial. Então, meu amigo, leve esse processo agora a sério. Você que está escutando isso aí
e está nesse momento de crise existencial que não sabe mais o porquê de continuar vivendo. Certo? Essa Irmandade aqui está sendo fundada totalmente gratuita, totalmente sem fins lucrativos, simplesmente para poder ajudar vocês que também estão aí nesse processo. Agradeço a todos aí, correto? Temos o grupo no Facebook lá, quem quiser entrar em contato comigo, buscar maiores informações, está nesse link abaixo da descrição aí, Linktree. É só copiar, colar, jogar no navegador que vai ter os botões lá que encaminham. Abraço a todos e encerrando.